Quem está chegando agora, eu e a Rebeca, a gente chama de Beca, a gente vai falar sobre se nós e nossos companheiros animais não humanos, se a gente já vivemos juntos em outras vidas, né? Sobre esse tema, com base, né, para acessar essa informação com a comunicação intuitiva animal e com o Theta Healing, que a gente vai usar um tipo de comunicação também, né? Então, esse é o tema. Vamos esperar só mais um pouquinho todo mundo entrar, Beca. Tá bom, tranquilo. Tá tocando de fundo aqui um mantra de um cantor que a gente gosta muito, que é o Krishna Das. É o mantra de Sarasvati, que é o arquétipo da sabedoria. Né? A sabedoria, não sabedoria racional, né? Uma inteligência de algo que eu adquiri, mas a sabedoria da verdade, né? E eu vejo que é um momento que a gente está se abrindo para a sabedoria. E falar sobre espiritualidade dos animais não humanos, para mim, é um propósito que faz parte, né? Faz para a gente, né? Para mim e para você também. Total. Então, a gente está acessando mais uma faceta dessa verdade, dessa sabedoria, né? Com certeza. E é muito gratificante. A É gente muito aprende e expande muito, né? Trocando ah, essas ideias. que demais. Muito. Podemos começar, Beca, eu acho. Eu acho que Vai ser sim, Rê. de qualquer forma. Muito bem, então vou começar se apresentando. Eu sou o Ricardo Garé, aqui fundador do Reiki Veterinário da marca. Eu sou veterinário desde 2002, 2003 eu comecei as práticas com Reiki, e aí com Reiki com os animais não humanos. E depois eu vim a ter contato com o Theta Healing com a Rebeca, não sei, uns 4 anos, talvez, não lembro mais Por agora. aí, Rê. Foi Por aí, em outubro de 4, 5 anos. 2016. Vocês vieram para a Itália, lembra? Acho que Ah, foi em outubro de 2016. então 4 anos quase. E aí a gente foi atrás, a gente ficou maravilhado e fizemos curso, nos tornamos instrutores, depois terreno animal, obviamente, porque está dentro do meu propósito que eu faço. Tem poucas pessoas falando de terreno animal, então eu acho super importante ter mais pessoas. E aí depois a comunicação, né? Então são os cursos que eu trabalho, inclusive, e a comunicação intuitiva, eu chamo de comunicação animal entre consciências, que vai ter esse fim de semana, inclusive. É o curso aberto. O Teta Healing Animal tem pré-requisitos, né? A gente tem 3 Sim. cursos anteriores para fazer. O curso de comunicação animal, não. É um curso que tem pré-requisitos. Todo mundo pode aprender e todo mundo, já no primeiro dia do curso, já aprende. Então, isso é o que eu faço no momento. E aí tem a Beca, que eu conheci por causa da minha companheira, da Karina, né? E aí a gente se conectou muito fácil porque a gente fala da mesma coisa, né? Sobre os animais não humanos, tem uma perspectiva muito parecida. E aí a gente já fala faz tempo de fazer essa live e finalmente aconteceu, né? Faz. Então eu vou passar Pois para é, Rê. você se apresentar. A Rebeca faz parte hoje da equipe de atendimento do Reiki Veterinário e atendendo com o Teta Healing, com a comunicação, os animais não humanos e os tutores. Quando os tutores pedem um atendimento, também dá para dar esse suporte. Então, Beca, se Sim. apresenta aí, fale um pouquinho. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Rebeca de Colli, sou terapeuta e instrutora de Theta Healing, comunicadora animal profissional. E eu estou, né, como agora da equipe do Reiki Veterinário e nossa, é muito gratificante, porque desde que eu conheci o Ri, eu já falei isso para ele me ajudou a expandir muito mais, a cá também, né, a consciência dos animais, como a gente percebe a consciência deles, eles como seres. Então, eu sou muito grata por esse reencontro que eu tive com os dois, para expandir tudo isso que é esse amor que eu tenho pelos animais também, né? E o trabalho do Ri eu admiro muito, porque pouquíssimas pessoas falam, não é só do Theta Healing, mas o Reiki também voltado, as práticas holísticas voltadas, né, para os animais não humanos. E eu estou maravilhada de estar aqui, de estar nessa live, de estar falando sobre isso, de estar na equipe. E a minha jornada começou assim desde criança, porque eu sou médium, né? E eu negava a minha mediunidade, foi através da Theta Healing que eu descobri, foi não, existe uma possibilidade de eu usar essas habilidades minhas que vieram com uma certa facilidade, né? E eu me descobri no Theta Healing. Então, eu sou muito apaixonada, tenho muita afeição pela técnica, porque facilita muito o processo de cura, né? De qualquer ser, de qualquer ser. Então, é maravilhoso. É isso que eu tenho para dizer. Que legal. E com o Teta Healing fica muito mais fácil, né? Tudo, assim, fica muito mais fácil. Muito. É um leque, assim, abrange muita coisa Ah, mesmo.
coisas que você nem imagina, talvez, do básico, conforme você vai fazendo os outros cursos. O seminário de animal é um deles. Nossa, quando você vai se conectar com a consciência deles, é sensacional. Você fica tão pouco assim, nossa, não sabia que era tão escondida. A gente se surpreende mesmo com as trocas que a gente tem com a consciência deles. Seja de um animal, vamos até falar para uma árvore, né? Porque o Ri também é instrutor do seminário de plantas, né? E também quando você vai se comunicar com o reino vegetal, você se surpreende com a sabedoria desses seres, né? Então é um aprendizado coletivo bem, bem bonito. É muito legal porque desconstrói essa visão meio condicionada que a gente foi herdando de passado e bem limitada do que é o humano, do que é o não humano. Então a gente já começa separando, né? O humano e o animal. Então já tem uma Sim, separação, a gente se exclui, dá muito problema. Só a gente vê tudo que a constelação fala, a sim, gente faz uma auto-exclusão do reino animal. Então a gente se enxerga separado do reino animal. Ou a exato. gente chama assim, somos pessoas e os animais. Então a gente já desconsidera eles com o conceito de pessoa. Eles são pessoas não humanas, a gente entender pessoa como alguém que tem consciência de si e Sim, busca a sobrevivência, busca o que faz bem e foge do que faz mal. São pessoas. Então, exato. isso é desconstrói, porque você vai se deparar com um ser que fala, nossa, que consciência. Se eu não falasse, se você relatasse atendimentos com eles e não falasse que é cão, é uma consciência muito grande. Eu poderia falar que é um humano, né? Só que a gente está se comunicando Sim, além da forma física, né? exato, exatamente. É com a consciência superior, aliás, com a mente superior, né? Com a consciência como um todo. Ah, muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa, Beca, pessoal. A conexão tá boa para vocês? Isso, me Minhas avisa se vocês estão ouvindo bem a gente. Se tá bom, se nós dois, ou eu, ou a Rebeca, se um dos dois não tá legal, pra gente dar uma ajustada na internet aqui. Que às vezes dá uma Sim. falhada, né? É, Na às vezes internet. dá uma atrasadinha. Ah, aqui no Brasil, às vezes, é o horário da noite, então todo mundo vendo filme, fazendo alguma coisa, então dá uma caída um pouco a qualidade, às vezes. Mas todo mundo Sim, tá ouvindo e vendo bem. Que bom, que muito bom. bom. E aí, enquanto a gente está falando, pessoal, coloquem as dúvidas de vocês nos comentários, porque a gente vai responder, vamos responder tudo que for possível, tudo que der tempo. A gente tem 1 hora de live. Muito bem. Alguém falou que sua voz está baixa, Minha a voz minha tá está alta, baixa? a dela está baixa, é isso? Melhorou assim? Vê se Será melhorou. que é melhor eu colocar o microfone aqui próximo de mim? Deixa eu ficar segurando ele, senão qualquer coisa eu tiro. Tá. Acho que a A sua minha voz não está tá um pouco boa. mais baixa. Tá, peraí, vou tirar o meu fone então. Opa, Vê se você põe melhor, né? opa. Melhorou, gente? Ah, espero que sim. Para mim, a sua voz está muito boa. Eu não sei para as pessoas, né? Eu posso falar um pouco mais baixo e vocês aumentam o volume do aparelho. Deixa eu ver aqui. É uma lembrada. Tá, mas dá para acompanhar, vocês estão ouvindo. Ó, Melhorou. Ah, obrigada, Thaís. Melhorou, Thaís. perfeito. Ótimo. Então, o tema da live hoje é se já tivemos vidas, outras vidas, que é um termo um pouco equivocado, vidas, né? Porque eu prefiro. A gente chama aqui no Brasil muito de encarnação, e Rebeca não mora no Brasil, mas nasceu e viveu muito tempo aqui, então é muito forte o termo reencarnação ou encarnação aqui, né? Então, a gente chamaria de encarnação porque é tudo vida, né? Sim, Desencarne a vida, encarne a vida, é tudo vida. Então, a gente poderia usar encarnação ou experiência de vida, uma experiência de vida, poderia se chamar, né? A gente está desempenhando um sim, papel. Mas sim. então, se a gente teve essas experiências com esse cachorro, esse gato, esse outro animal em outras vidas, né? As pessoas perguntam muito em atendimentos. Verdade. E aí a gente usa o comunicação e o Theta Healing. Vamos falar um pouquinho de comunicação e Theta Healing, Beca? Vamos sim, Gui. Tá. Quer falar um pouquinho da sua experiência com o Theta Healing, com os animais não humanos? Quero, posso Como falar? funciona o Theta Healing, né? Com quem que a gente fala no Theta Healing? Como é com... O Teta Healing, eu vou abranger um pouquinho. Opa, acho que voltou.
Eu vou abranger só um pouquinho do Theta Healing, como é que são feitas as comunicações da comunicação com o animal não humano. O Theta Healing, desde o básico e no avançado, a gente se conecta com várias consciências, ou seja, com a consciência de um anjo da guarda, com a consciência do seu eu superior, com o ancestral, né, que já, claro, já fez a passagem, com o seu eu superior. Então, tudo isso, e lógico, com a fonte criadora, né, é um discernimento para você identificar com quem que você está se conectando, com quem que você está recebendo essa informação. Isso eu acho extremamente importante, né? Porque nós somos um canal recebendo, nosso cérebro humano está decodificando toda essa informação, né? Então é interessante a gente saber realmente de onde isso está vindo, né? Então a gente treina bem para entender com quem a gente está se comunicando, né? E a comunicação animal, nossa, facilitou muita coisa. No início, assim, quando eu me comuniquei, quando eu fiz o curso seminário de Theta Healing Animal, eu fiz prática com animais selvagens, eu fiz algumas com o pessoal do Rancho dos Gnomos, e foi, gente, é extraordinário você conversar tanto com o animal doméstico, né, o animal não humano doméstico, quanto com o animal selvagem. Os aprendizados são gigantescos. Eu lembro que a primeira comunicação que me ajudou a expandir sobre a consciência, a escolha desses seres em encarnarem aqui em determinadas formas, em determinadas situações, foi com o gorila aqui do zoológico de Londres, né? É um dos mais famosos aqui de Londres. E eu fiquei assim, mas por que que você escolheu, né, vir no zoológico? Porque eu tenho toda uma ideia, né, do que é o zoológico, que são maltratados, era que sempre fui muito contra. E esse gorila me veio assim com uma consciência, com uma sabedoria que eu simplesmente bati palmas. Ele me falou que ele estava ali para mostrar para essas pessoas que não têm contato com a natureza, como a natureza é bela, como a natureza pode te enriquecer, fazer com que você entre em contato com o que você é, com a tua própria essência. Então eu achei tão bonito ele ter escolhido essa vivência. E ele falou que é muito bem tratado, que ele gosta de estar conhecendo pessoas. Então isso me fez quebrar até um pouco de preconceito e uma coisa assim que eu achava, não, estou fazendo 100%, eu sou contra zoológicos, né? Não que eu esteja necessariamente a favor hoje, mas aquela comunicação me trouxe tanta sabedoria de eu respeitar a escolha que aquele ser soberano fez, né? De ter vindo escolher estar ensinando isso para essas pessoas que estão indo no zoológico. Ele me mostrava muitas crianças, né? Como era importante para ele interagir com essas crianças, né? Porque, querendo ou não, Londres é como São Paulo, é uma cidade muito grande. E as pessoas, aqui apesar de ter parques, as pessoas vão, passam bastante tempo nos parques, não é a mesma coisa que você estar próximo, né, da natureza e com os animais não humanos. Então, isso foi uma das coisas, assim, que revolucionou para mim, sabe? Começar a conversar com essas consciências. Mas pode falar também um pouquinho aí. E não quer dizer que todos que estão numa situação de zoológico estão lá e estão assim, não, aqui tá ok para mim, eu gosto, porque é do meu propósito. Tem alguns que não vão gostar, né? A gente vai. Sim, A melhor forma para saber se aquele ser quer ou não é a comunicação, né? Então, exatamente. mesmo os cães que fazem terapia assistida, que acompanham hospitais, tem alguns que não querem e tem Uhum. alguns que querem, né? Então, a gente precisaria usar para entender. E a gente vai entender no Theta Healing que se a gente, por exemplo, se a Rebeca tivesse comunicado com o gorila e falasse assim, eu não gosto de estar aqui, não quero estar aqui, estou sofrendo, tá ruim, como pode ter vários nessa situação, ainda assim foi uma escolha. Por que que aquele eu superior, né? Uhum. Eu, eu superior, no Brasil, a gente usa o superior, mas seria próximo do que a gente fala, simplificando o espírito, por exemplo, né? Essa consciência espiritual. Por que que ele escolheu uma vida difícil que ele não quer, né? Então, as crenças ou um aprendizado difícil, a gente pode ajudar com a sessão, com o Theta Healing, para que numa próxima experiência de vida ele não escolha uma que é difícil para ele, né? Ou ele não repita. Alguns acham que tem que pagar alguma coisa igual o superior de um humano, que não tem diferença de eu superior, né? Não tem classe, Não, tipo de eu superior. O superior é não. a vibração da experiência. Muito E legal, eu lembro. só para dar um exemplo do que é o eu superior, se você imaginar uma área, você que está com o controle na mão, você é o eu superior.
E o Mário lá que vai para salvar a princesa seria você nessa encarnação. Então, é o seu eu superior que tem controle, né, de muitas das suas atitudes, embora você não tenha, a gente não tenha toda essa consciência, né, do que o nosso eu superior está tramando ali, né? Mas se você imaginar, o eu superior está com o controle na mão e você é o Mário ali, né? Então, seria uma analogia, vamos dizer, para entender melhor o que é o eu superior. A gente é um personagem, né? Exato. E o superior é o ator, de verdade. Escolhe uns pontos. Fala, vai falar com a pessoa, vai se interessar por isso, vamos fazer isso, né? Escolhe alguns pontos. Muito Uhum. bem, e aí a comunicação intuitiva, que aí vai ser usado no Theta Healing, né? No Theta Healing já precisa ter feito o DNA básico, o DNA avançado e aprofundando no DIG, que são os pré-requisitos. Agora, o curso, por exemplo, a forma que eu ensino, outros profissionais que ensinam também, o primeiro curso não tem pré-requisitos e aí vai ser ensinado a se comunicar. E a gente pode se comunicar com a persona, aquele personagem, o cachorro, o gato, o gorila, o leão, o passarinho, a barata, não importa. Ou a gente se comunica com o seu superior, que a comunicação é muito mais eficaz, porque tem mais acesso à informação, porque quando é um personagem, a gente perde um pouco as informações porque a gente está identificado com o ego. A gente precisa estar Sim, identificado quando a gente está numa encarnação, que a gente precisa sobreviver, a gente cria experiências de memória, e aqui isso eu não gosto, isso eu gosto, tem as aversões e as adaptações. Então ele consegue passar informação, mas se a gente falar com o superior é como se estivesse vendo de cima, tem menos dramas, e a gente sim. acessa as dores mais profundas de alma daquele ser, né? Ele traz situações de outras vidas, é frequente trazer de outras vidas, uma sabedoria, muitas vezes gigante, que você fala, nossa, parece que o que ele está falando, eu estou lendo de um livro de autoconhecimento de um mestre espiritual, né, às vezes. Exato. O Muito amor, filósofo. um filósofo, muita expressão de amor incondicional falando com eles. Então, eu vi que alguém perguntou como que faz para se comunicar. É uma técnica. Muitas pessoas têm isso intuitivo, né? Beca, você mesmo já médico, pelo menos você já sentiu. Aí a comunicação ela entra para dar um ajuste, a técnica para ter essa comunicação. Não, eu acho que, ou você tem uma ideia que na verdade é eles emitindo para você essa ideia que ele está precisando de algo. A comunicação você vai perguntar e vai ter uma resposta. Não é uma fala, né? É um É, processo mais intuitivo e a gente pode perceber através de imagens, sentir no corpo, a nossa mente pode codificar como se fosse uma conversa, né? Então, a gente pode fazer uma comunicação com alguém que é do Japão, não fala japonês, um cachorro, mas porque é uma comunicação através de uma vibração e eu vou conseguir codificar que intenção, que sentimento ele está mostrando, eu posso codificar na minha língua nativa, por exemplo, né? Porque exato. não é a língua português, inglês, francês, não é assim que a gente se comunica, né? E qualquer um É. pode aprender, né, Beca? Desculpa, Ri, travou para mim. Qualquer um pode aprender, o que é mais Qualquer um bonito. pode aprender. Qualquer um pode Todos nós aprender. temos essa capacidade de desenvolver essas habilidades. Todos nós mesmos. E quanto mais prática, melhor você vai ficando, né? Que às vezes a gente faz cursos e fala, eu não consigo, e acaba desistindo. Mas tem que treinar. Quanto mais você treina, melhor você fica. E, que nem eu falo, é tipo assim, o básico é o ABC do Theta Healing, né? Quanto mais você for fazendo, seja o Theta Healing ou seja técnicas, né, que o Gui está fornecendo de comunicação animal sem pré-requisitos, é prática, né? Quanto mais validação você vai tendo, mais confiante você vai ficando em você mesmo, né, como comunicador. Então é importante praticar. E é um mundo novo que você abre. É lindo. Nossa, total. É Ah, maravilhoso. e vamos falar de algumas experiências, né, que a gente tem de, de vidas, em outras vidas, né, com os animais não humanos. Vamos dar alguns exemplos de casos reais, né, de atendimentos nossos, ou Sim, situação minha, situação da Beca, e aí a gente pode discorrer um pouquinho disso e tirar as dúvidas das pessoas, né? exato. Então, quer começar você, Beca? Eu posso começar. Tá Eu bom. tenho ter tido muito com clientes, né, também com atendimento com tutores e os pets, os companheiros. Vou falar um pouquinho do Pepito, gente. Tem algumas pessoas que já conhecem e reconhecem o Pepito. Eu já tive várias vidas aliás, várias experiências, né, com o Pepito. E essa encarnação que nós tivemos junto foi muito importante, porque antes de eu começar a aceitar a minha mediunidade, quando eu me desdobrava, ou seja, eu saía do meu corpo, eu era muitas vezes atacada, né, por certas entidades. E o Pepito me protegia.
ele latia, ele conseguia enxergar, porque quando isso acontecia comigo, quando eu era mais nova, eu até achava que era real, acreditava, mas eu colocava muito lá no fundo da gaveta do meu subconsciente, eu não queria muito lidar com aquilo. Era um pouco desafiador, minha família não é que aceitava muito, então eu fui deixando de lado. E através da comunicação, conversando com o Pepito e com cursos de Theta Healing, começou a vir assim muito recorrente várias experiências que nós tivemos juntos, né? E nessa em específico, ele se comunicou e falou para mim que a pedido de um guia meu, ele começou a cuidar de mim. Então, quando tinha algo próximo de mim, uma entidade, ou que queria ajuda, simplesmente tinha as que me atacavam também, ele latia, ele via no meu guarda-roupa. Os animais, eles enxergam, né? Os animais humanos, eles enxergam algo que a gente está como um véu, né? Quanto mais a gente vai desenvolvendo, mais a gente vai enxergando. E a pedido do meu guia, eu já confiava no Pepita, lógico, né? Então eu pensei, gente, ele está vendo também. Eu posso não estar vendo o que está acontecendo, eu sinto o que acontece comigo, mas ele é consciente do que está acontecendo comigo quando eu estou desdobrada, né? E na comunicação ele falou, foi o seu guia que pediu, porque ele sabia que a gente tem uma confiança muito grande um no outro, né? Por várias vivências juntos, a gente desenvolveu todo esse laço. E a gente vem para dar um suporte para o outro, né? Então, eu achei assim, o máximo daquela consciência que o meu superior do Pepito está me falando isso, está me mostrando o quanto que a gente já aprendeu juntos, né, em várias encarnações. Então, isso também, de uma certa forma, é reconfortante, né? É você saber que você vem para essas experiências com respaldo, assim, com suporte, um time maravilhoso, né? Independente se é uma pessoa humana ou uma pessoa animal não humano, né? Então isso é fantástico. Que legal, né, Beca? É, E é legal na comunicação você poder confirmar se é ou não, né? é, A gente é um eu superior, uma alma, um espírito que eu já conheço, né, de outras vidas. O que eu sinto é real, né? Então você poder confirmar isso é muito bonito, assim. Traz uma relação diferente, você olhar para o outro e é um reencontro mesmo. Você fala, nossa, que bom que a gente está aqui de novo junto, né? sim, sim, sim. Que legal. Aqui comigo, antes da gente falar, citar alguns atendimentos que a gente teve, né? Experiência de outras pessoas. Comigo, o que é mais recente é com o Encantado, que é um dos cachorros. A gente adotou a mãe, a Aya, e ela estava grávida, né? A gente doou e ficamos com o primeiro. A Karina teve uma visão que o primeiro cachorro ia aparecer, chamava Encantado, de ficar. E foi exatamente como ela viu, né? Ele é um cachorro cinza. E aí uma das experiências que eu tive com ele foi de lembrar, desde o nascimento dele, eu sempre tive muita ligação com o Encantado, né? Amo muito ele, gosto de estar junto com ele, ele fica do lado, fica junto. E ele é um cachorro, a personalidade dele é um cachorro meio selvagem, assim, ele caça, se pássaro bobear na garagem, ele pega, ele já pegou o pássaro. E é um cachorro meio... A mãe, você fala assim, vem aqui, não faz isso, olha só. Ela para e presta atenção. Ele ouve e ele faz, às vezes, do jeito dele, assim. Ele ouve, ele tá prestando atenção, ele tá entendendo, mas parece que ele tem um impulso mais forte, um impulso mais selvagem, né? Inclusive, num trabalho com ele de comunicação, estava mostrando que um dos aprendizados dele era aprender a ser um cachorro doméstico. Então, esse impulso, tem hora que não vai dar para fazer esse impulso Uhum, porque agora ele está numa outra condição de ser um doméstico, não vai dar para fazer qualquer coisa, sair para a rua, por exemplo. E aí a experiência que a gente teve foi de eu lembrar de vidas passadas, eu como um indígena, na região mais norte dos Estados Unidos, e ele como um lobo, e a gente teve várias vidas próximas. Então, antes de ser um cão doméstico, era um canídeo, era um lobo, e a gente tinha muitas vidas próximas dessa forma, um indígena e um lobo, né? Lembrei de algumas assim. Então, é uma ligação muito forte que a gente vem de outros. Assim. Até mais do que alguns outros não humanos aqui de casa, como os gatos. Eu tenho uma ligação muito forte com os gatos. Mas sim, né? uma ligação clara com o encantado é muito forte, assim. Muito forte. A Então, é gente legal. sente, né, a vibração, a intensidade da conexão, né? É bem É. bacana. Vamos citar alguns casos, né, que a gente já atendeu também, sobre esse tema também, Beca. Vamos, Quer que eu falo? Você fala? pode começar aí. Fala uma que daí eu puxo a outra. Tá bom. Teve uma muito bonita
de uma aluna dos cursos também, eu atendi os cavalos dela com Teta Reiki, e teve uma situação de um cavalo que ele já era mais velho quando foi para ela, e ela falava para mim, falou, Ri, parece que é como se ele fosse minha alma gêmea, né? Às vezes a alma gêmea tem a conotação de alguém que você vai ter um interesse amoroso, no sentido amoroso de companheiro, né? De dupla. Então, às vezes, o que a gente chama de alma gêmea pode ser uma família de alma, não uma alma gêmea, né? E, e aí ele não tá mais fazendo algumas coisas, ele tá meio como se fosse rebelde, assim. E aí eu fui fazer a sessão com ele. E logo de cara, quando eu fui falar com o superior, tinha muita sabedoria, muita sabedoria. Foi uma das comunicações, um dos seres mais sábios que eu já me comuniquei. E aí eu perguntei, né, o que estava acontecendo. E ele falou, é porque a, a minha tutora, a humana, né, não é bem tutora nesse caso, a humana, ela ela tá guiando muito, então ela tá às vezes caindo no sentido de ela dá muita ordem, né? Então acaba ficando muito duro, muito rígido, tem que ser do meu jeito. E não que ela era assim, mas ela estava começando a cair num risco de fazer isso. E ele falou que ele parou de obedecer justamente para ela deixar ele guiar. E aí ele mostrou para mim uma cena dela passeando com ele, segurando na corda, mas ela andando a pé e ele levando ela para passear. E aí, Uhum. isso para ela, e ela falou que quando ela fez isso, melhorou mesmo. Ela fez exatamente o que ele tinha pedido. E aí eu aproveitei, né? Eu falei, você se importa? Como é que é ser montado para você? Você gosta ou não? Porque tem cavalos que não gostam e tem cavalos que gostam, tá? Sim, sim, sim. E aí ele falou, para mim não importa ser montado ou não. O importante é a gente estar junto. E aí ele mostrou várias vidas, várias outras vidas, esses dois seres juntos, né? Cada um numa forma, não era humano e cavalo sempre, cada um numa forma, e às Uhum. vezes formas que eu não consegui identificar a forma porque não era a forma desse planeta, não tem só esse planeta com vida, a inteligência Exatamente. avançada, né? Então, às vezes mostra vidas de outros planetas que você tem que identificar que forma que é, mas a gente nunca viu para ter um parâmetro. Então, É, parece que é quadrúpede, parece que é bípede, eu não sei, então desencano. Então ele mostrou várias, mostrou uma sequência muito rápida, sem parar em nenhuma, mas ele mostrou que eles vêm vivendo juntos há muito tempo e o mais importante é eles estarem juntos, porque um ajuda o outro. E aí foi muito legal, porque para esse eu perguntei, por que você é um cavalo agora? E ele falou, porque o cavalo aqui nesse planeta, nesse tempo, é uma das espécies mais sensíveis. E é uhum. uma das que o eu superior consegue expressar mais virtudes. Por exemplo, a espécie animal humana não consegue expressar tão bem a virtude do amor incondicional. Tem muita conexão de ressentimento que É, atrapalha o amor incondicional. Então, se a gente quisesse uma espécie para trabalhar aprender amor incondicional, a espécie humana está ótima para isso. Né? Então, ele falou, como equino sim, consegue expressar muitas virtudes do meu ser, né? Uma das melhores espécies. E aí eu ainda perguntei, Beck, falei, qual que é o papel da evolução de cada espécie? E ele falou, o propósito da evolução biológica de cada espécie é para o eu superior escolher qual é o melhor organismo para eu expressar algo, para aprender algo. Qual vai facilitar eu expressar minhas virtudes? E quais têm as informações genéticas de impulsos para eu expressar o que eu não consegui ainda? Então, um impulso de agressividade, ou um ressentimento, dificuldade de lidar com imprevistos. Então, ele falou que o uhum. propósito de cada espécie, na verdade, é essa. Para a gente olhar e falar qual que vai ser a espécie que eu vou fazer, né, dessa vez. Vamos ver junto de lá. Você vai ser o quê? Eu vou ser esse, você vai ser esse. A gente vai se encontrar. Uhum. Então, nossa, foi muito Sim, sábio. Impressionante. E que ele confirmou, lindo. a gente vive junto há muito tempo. Né? E Muito legal. faz bastante sentido o que ele falou, né? De escolher certa corpo biológico para expressar, né? Que aquilo vai proporcionar, aquele veículo, né? Que é o nosso corpo físico, vai proporcionar que ele consiga trazer mais o eu superior, né? Nem sempre a gente consegue. Com meditação a gente consegue, né? Pode chamar mais para o nosso eu superior, ancorar mais o nosso campo, porque ele geralmente fica flutuando, vamos dizer. O nosso corpo físico não daria conta, né, da vibração elevada de nós como um todo, né, como consciência. Então a gente tem parte integrada e tem certos corpos, né, que a gente consegue facilitar essa integração com mais facilidade, né? E nossa, é sensacional. O cavalo realmente é um animal muito sensível, né? Ah,
Muito bonito. Um que eu acho lindo, Rica, eu já falei para vários clientes, é daquele, quando você foi dar um curso, acho que numa ONG, tinha, acho que eram maritacas, que elas Britacas, exato. que escolheram vir como grupo. Conta pra gente sobre isso. Nossa, eu fico encantada toda vez que eu leio o relato. Essa foi impressionante, porque era uma Maritacas, foi um curso de cidadania animal em Belo Horizonte, numa ONG que eu não lembro direito, era alguma coisa pássaros, aves, é um santuário de resgate de aves, né, de apreensão de tráfico. E aí uma aluna, na hora de fazer a prática, uma aluna foi fazer com, eu não lembro exatamente se era um Maritacas, eu acho que era um Maritacas. E foi fazer com elas, e ela não sabia a história daquelas maritacas, né? Foi fazer com elas, e aí o que elas mostraram é que elas estavam bem ali, né? Elas vieram de tráfico, e elas mostraram uma vida passada como escravos. E então era como se fosse, foi muito difícil aquela vida como escravo, né? O aprendizado que elas buscaram muitas vezes não conseguiu porque foi muito sofrimento, então você acaba se perdendo no sofrimento, no drama e não Sim. consegue ter aquele aprendizado. E elas queriam superar esse trauma da escravidão, revisitando uma escravidão, mas não novamente como um humano, porque senão ia ser muito pesado, ia ser um gatilho muito forte pro inconsciente. E aí e ainda como humano, ia passar tipo 80, 90 anos, né, como uma situação de escravo novamente, porque Exato. ainda a gente está em 2020, mas a gente sabe que existe escravidão em alguns locais, né? A gente não tem Existe. resposta certa, mas a gente sabe que tem. Então, eles decidiram passar, vivenciar uma situação de escravidão num corpo que seria mais fácil de lidar com a dor, menos identificado com o ego, então menos identificado com o sofrimento, que eram as aves, eram as maritais. Então, eles Uhum. escolhem passar por uma situação de escravidão, novamente breve, que é o tráfico, né? Então, eles são Sim. retirados da família, como aconteceu com os escravos, são aprisionados, e aí, só que aí eles vão parar no santuário para conseguir agora amenizar. Então, eles vivenciam novamente, têm a cura, porque eles estão num local agora de amor incondicional, e de uma forma leve, sem precisar ser a mesma espécie, que ia ser muito forte. Talvez eles não conseguissem superar isso se fosse a mesma espécie novamente. Sim. E e aí o que lembra, a pessoa achou curiosa, porque lembra a marca dos pés que eles tinham, das correntes, a Aham. anilha, a identificação hoje que eles têm. Só que ressignifica o que era ruim, que era um grilhão, agora é uma anilha para identificar quem são no santuário. Então você consegue ressignificar isso. E aí quando ela relatou isso para os dirigentes do santuário, aí eles contaram, falaram, eles vieram de tráfico, foi assim, a anilha é para isso, e bateu direitinho a história. Que Então, legal. a gente investigar sobre vidas passadas é muito bonito, assim. É E muito muito bonito. frequente, né, Beca? Às vezes, alguém que convive com aquele ser fez parte desse momento. Ou era o escravizador, ou era alguém que tentou ajudar os escravos, né? E volta para estar junto de novo. Volta para transmutar esse trauma, né? E transmutar a dor e só manter os aprendizados, né? Que é importante. A gente vem para essas experiências para aprender, para expandir o todo isso, toda a consciência, pura consciência, né? Então a gente vem para aprender. Então, quanto mais informação, mais a gente vai expandindo, né? Então isso é sensacional. Ah, muito bom. E tem algum que você pode falar de atendimento que você teve? Tem o cara, acho que a Mônica tá aí ainda, tem a da Marinha, que eu achei assim muito bonita, acho que até responde um pouquinho do que o pessoal perguntou. A gente foi fazer um trabalho porque ela não estava se alimentando direito, estava mais tristonha, não estava aquela gata alegre que ela era, né? E aí a Mônica entrou em contato com vocês, aí veio para mim e eu fiz a comunicação com a Marinha. E ela estava no momento de estar se sentindo deslocada, tanto do reino animal, do não humano, quanto dos humanos, né? Ela estava tipo assim, eu não pertenço nem a esse lado nem àquele. Aí fui perguntando de onde vinha esse sentimento dela não se sentir pertencente nem a um grupo nem ao outro. E ela mostrou a Mônica ali, ela mostrou uma encarnação como bebê humana, né? Uma bebezinha que acabou caindo numa bacinha da água e morreu afogada, né? E eu perguntei assim, né? Eu de novo, eu perguntei assim, mas nossa, por que você escolheu passar por isso, né? E ela me deu um baita de um aprendizado. Assim, ela falou, não é que eu escolhi necessariamente partir dessa forma, mas era uma das possibilidades disso acontecer.
eu estava aprendendo a conduzir meu corpo humano, a manejar meu corpo humano. Foi minha primeira e única encarnação como humana. Aí ela falou que já viveu, lógico, em outros planetas, mas ela reencarnou muito aqui na Terra. Ela tem grande afeição. Ela falou, por gostar muito dos humanos, eu escolhi a raça humana primeiro, né, aqui na Terra, para vir como humana. E eu achei assim, quando ela me falou isso, não é que eu escolhi morrer daquela forma, ou simples, era possível aquilo acontecer. A gente pode até abrir um pouquinho linhas do tempo, né, infinitas possibilidades do que a gente pode acessar, do que a gente pode vivenciar. Então, aquilo foi um baita de um aprendizado. Eu falei, gente, essa gata é sensacional, consciência desse ser, olha o aprendizado, né? E eu no drama, né, como humana, que a gente acaba, né, às vezes se apegando num drama ou outro, e ela me ensinou a começar a desapegar mais, né? Porque tem tantas possibilidades do que a gente pode vivenciar. Não significa que o animal escolheu uma morte traumática porque ele estava com uma dor na alma, alma partida, algo do tipo. Poderia ter simplesmente ter sido uma possibilidade. E ele, antes de encarnar, ele estava ok com isso, né? Então, é bastante aprendizado para a gente começar a enxergar a morte com outros olhos também, né? É uma passagem, né? É uma formatura daquele ser. Ele faz a passagem e reintegra. É mais uma hora falando sobre isso. O que não existe, É, o que eles mostram da morte, o que a gente entende como sofrimento para eles, quando você fala com o superior, isso vale para o nosso eu superior também, que a gente está identificado com o ego, né? Então a gente está com drama e tal, que não existe, que a gente chama de entende como sofrimento, muitas vezes para eles não tem esse peso, aquela situação. Não tem isso. exato. E é o que você falou, é uma possibilidade. Como a gente aconteceu com uma das gatas, com 18 anos. Eu encontrei ela morta e falei, mas o que aconteceu? Ela falou, era uma escolha, tipo, eu só decidi que tava ok. Tipo, já fiz o que eu tinha que fazer, 18 anos, Uhum. contato, e eu preferi, já tive meus aprendizados, cumpri meu propósito, e eu preferi voltar. E eu tinha escolhas do como encerrar, e essa foi a que aconteceu. Né? Então, com uma naturalidade, assim, É, e a absurda. Assim. gente fica lá chorando o dia, É, lógico, que o processo de luto tem que ser vivido, né? Mas ah, é um apego, né? A gente ainda tem muito desse apego, ai, coitadinho. Aí você vai conversar com a consciência, tipo, tô de boa, não sofra por mim, né? Desapega. Então, a comunicação facilita muito. E ajuda, facilita também no processo de luto, né? A gente você- faz comunicação, acho que eu vi que alguém perguntou se a gente faz comunicação com animais que já fizeram a passagem, e nós fazemos sim. E auxilia muito o tutor, o pessoal da família, né, a se sentir mais tranquilo de saber que aquela consciência está bem e possivelmente vai reencarnar em breve, se for da vontade, né, daquela consciência reencarnar. Pode ser que volte para a mesma família, pode ser que não. Já teve casos em atendimento onde as pessoas me perguntaram, os tutores, o animal já está com uma doença terminal, e pergunta se por que, que ele está manifestando, né? Se às vezes é porque acabou o aprendizado, se é alguma questão traumática que não foi resolvida. E quando a gente pergunta se ele pensa em voltar, né? Eles falam que muitas vezes eles já até mostram a imagem deles, que eles já têm um plano de voltar em breve para a mesma família, e às vezes não, às vezes eles falam que vão para um outro planeta, vão vivenciar, conhecer novos lugares, né? Ou vão para outras famílias, outros círculos, né? Porque eles têm aprendizados que eles querem desenvolver, né? Não necessariamente vai ser sempre conosco, né? Até porque a nossa vida como humano, a gente vive bem mais, dependendo da espécie do animal, né? Então, mas eles procuram voltar, sim, mas não é sempre que eles vão voltar várias vezes nessa nossa mesma encarnação, por exemplo, como uma pessoa humana, né? Vai ser mesmo o cachorro voltando em 3, 4 vezes. Às vezes vem uma só para mostrar algo pra gente, e depois ele segue, né, o processo de expansão. e mesmo quem a gente vive muito tempo juntos, às vezes é uma, duas vidas que não vai estar junto, ou são segundos para um meu superior, não é tem esse peso, fala, nossa, que a gente não vai ter uma vida junto, mas é um tempo muito curto, né? Um tempo, entre aspas, curto. É como se fosse, tipo, seres aqueles atores que estão sempre juntos nos filmes, e aí tem dois, três filmes que não fizeram juntos. E ok, daqui a pouco eles estão juntos de novo, né? Exato, Então, exatamente. eu lembrei de um atendimento que eu fiz, dois que um estava desaparecido, a pessoa queria saber se ele estava vivo, e eu perguntei, você está vivo? Ele falou, claro que eu estou vivo, eu estou falando com você. Aí eu falei, Uhum, não, o cachorro, você cachorro está vivo ou está morto, né? Então o pro superior está sempre vivo. E uma que queria saber se
a gatinha ia voltar, eu me comuniquei com o superior, e aí o superior falou assim, a maior probabilidade é que sim, mas é uma probabilidade e eu posso mudar de ideia. Não, exato. para como se fosse 70% sim, mas pode ser que eu decida que não, agora eu vou fazer um outro aprendizado mais importante, em outro, que não vai ser com ela. E ok, Uhum. né? Eles podem mudar mesmo. Eu lembrei de um atendimento que eu fiz que o cachorro ele já estava para fazer a passagem, tanto que quando você via o chakra coronário dele estava super expandido, aberto, pronto, né, para partir, e o base dele estava, tipo assim, super fraco, você não via mais que ele estava aterrado. E conversando, descobri que ele também ele é um curador a nível de alma, ele vem com o propósito de curar, nossa, é linda a consciência dele. E depois de trabalhando com ele, conversando, passando as mensagens para a tutora, ele comunicou que vai ficar um pouquinho mais tempo. Aí ele mostrou o chakra dele bem firme, assim, um vermelho bem forte. Aí ela me mandou uma mensagem, eu perguntei para a tutora como é que o John tá e não sei o quê. E ela falou, menina, ele tá bem. Ela me mandou um vídeo dele, ele tava tendo falência renal, ele já não urinava mais, não conseguia levantar. Mandou um vídeo dele correndo, latindo, tá firme e forte. Então, ou seja, ele estava pronto, ele comunicou que já tinham outros seres esperando ele para essa nova jornada dele, mas ele escolheu ficar por mais um tempo, né? Porque ele ama muito a tutora dele. Ele falou, não, vou ficar mais um tempo com ela. E tá, ela mesma fala, ela é veterinária também, ela falou, fiquei, assim, deslumbrada com como que a comunicação facilitou eu entender todo esse propósito, fez sentido muita coisa que ele trouxe, né? Dela conviver, ela sabe, e dele ter ficado bem, né? Não estava mais sofrendo, assim, a parte física do corpo, né? Ele estava bem. Então, a comunicação pode melhorar vários aspectos da qualidade de vida do animal, no humano, e dos tutores também, né? Sim. A gente tem 15 minutos só, Beca, pra gente, vamos tirar algumas dúvidas, né? Responder alguns comentários, Vamos. mas a Cap você pode falar sobre o Bartô, que foi um dos leões do rancho, né? Muito importante para a fundação, a criação do Santuário Animal Rancho dos Gnomos. Marcos e Silva, que tem um propósito lindo de resgate de animais selvagens, grandes felinos, felinos que não dá para reintroduzir porque não são do Brasil, né? Como os leões, por exemplo. Então, é um trabalho fenomenal de acolher esses animais não humanos e dar amor incondicional. E ela perguntou se eu queria falar sobre o Bartô, que você fez a comunicação com ele. Eu vou falar rapidinho, até porque faz uns 3 anos que eu fiz. Foi uma das mais lindas também que eu fiz com o Bartô. Você imagina que você vai conversar com a consciência de um leão, né? Nossa, vai ser aquela. Não que não fosse, mas ele tinha uma energia tão gentil, tão fofa, vamos usar assim, né? Porque pro leão parecia um gatinho quando você se comunicasse com ele, assim, de tão doce que era ele, né? E ele mostrou que ele teve encarnações com a Silvia, né? Com a Uhum. Silvia, Marcos. com o Marcos. E ele foi um touro em uma outra encarnação. Eles tiveram toda uma dinâmica muito bonita entre eles. Ele veio para resgatar certas questões e para ajudar, né, a conscientizar também as pessoas sobre o resgate, sobre os trabalhos do santuário, porque o santuário do Rancho dos Gnomos é um trabalho excepcional, gente, vale a pena acompanhar. Eu sempre acompanho, fico maravilhada com o trabalho deles. E o Bartô, eu não lembro exatamente 100% de toda a comunicação que ele fez, mas ele veio para comunicar muitas coisas boas para os tutores, né, para os cuidadores dele. E era uma ligação de várias vidas. Então, a Silvia e o Marcos, eu lembro quanto eles amavam o Bartô e eles sentiam essa conexão, né? Então, veio várias mensagens específicas para cada um deles, porque eles falam para a gente também o que eles estão aqui para dar suporte para a gente e o que possivelmente nós poderíamos trabalhar em nós mesmos, né, para melhorar como pessoa, né, para ser a nossa melhor versão. Então foi mais ou menos isso. Talvez eu até faça um relato depois sobre essa comunicação, a gente pode pegar uma foto e postar, porque realmente é muito bonita. Mas eu não estou lembrada 100% da comunicação, mas vale a pena lembrar, cara. Foi linda mesmo aquela comunicação. Muito gratificada por ter participado. E vamos responder os comentários. Eu vi que alguém, uma pessoa ou alguém comentou sobre o kardecismo ou outras perspectivas que falam que talvez não pudesse voltar, ou a evolução, e não estamos falando mal das diferentes linhas, né, perspectivas. O que eu percebo é que são diferentes perspectivas, porque, por exemplo, no budismo não vê dessa forma, né? Vê
que é Sim. possível. E se eu for ter uma vida como um cachorro, vai ser uma ótima vida como um cachorro e tudo mais. E aí eu Uhum. entendo que muito do que a gente traz são coisas de 200 anos atrás, no momento que a gente não tinha condição de assimilar um entendimento desse, né? Então, mesmo no kardecismo, no livro dos espíritas, no livro dos espíritos, os espíritos falam: vocês não têm condições da gente passar tudo, então a gente passa o que for Sim. possível e com o passar do tempo vocês vão adquirindo mais virtudes e a gente consegue passar mais coisas. Então, eu entendo Exato. que foi passado o que foi possível para a gente. Hoje, a gente está investigando a espiritualidade dos animais não humanos, se comunicando direto com eles e perguntando quem você é, quem você foi, quando começou esse trauma, e móveis Uhum. passados. Então, a gente está trazendo informações direto deles, né? Não o que eu acho que é um cachorro, o que eu acho que é a vida passada de um cachorro traz dele. E quanto mais aberto tiver para as diferentes possibilidades, mais eu acesso, né? Exato. E aí, o que confirma essas comunicações são situações como você não sabe a história dele e ele passa uma informação específica sobre a família, sobre alguma dor da pessoa, sobre pai, mãe. Então, por exemplo, fala para ela não chorar porque eu tô bem, o outro cachorro que morreu, coisas assim que você não sabe. E aí, quando você É, comunica, a pessoa confirma com você essa história. Então, isso traz a veracidade da comunicação, né? Não que precisa acontecer sempre, e a gente não uhum. fica buscando, mas vira e mexe acontece essas confirmações, né, Beca? Acontece sim. É bem gratificante, que valida, assim, não que a gente tenha que ficar dependendo também de validação, né? Mas ajuda bastante. A gente fala, nossa, que legal, a gente teve essa confirmação, né? Sim. E é bonito, tanto para o tutor, né? Para ele ver também, nossa, olha só a informação que a consciência, né, do meu companheiro trouxe. Então, hum, Tem várias perguntas, Beca, não vai dar tempo de tem, responder. Ó, a gente pode marcar outras lives, né, com Beca, pra gente falar sobre morte e eutanásia, porque é um assunto bem extenso, bonito, importante de falar, morte e eutanásia. Podemos aprofundar a espiritualidade. Vamos responder o que der tempo, a gente tem uns 10 minutos, mas eu vi que teve gente que perguntou sobre atendimento. Manda um e-mail, manda um inbox aqui para mim, a Beatriz que vai responder. Ou manda um e-mail, contato@reikiveterinário.com.br, e aí a Beatriz passa sobre os atendimentos com a Beca, como é que funciona, né? Com o Teta Healing e com a comunicação. E para curso é a mesma coisa, entra ou manda inbox ou e-mail, por mesmo e-mail, ou entra no site reikiveterinário.com.br e vê na agenda, né? Lá também tem as terapias, se quiser entender melhor o que é a comunicação e o Teta Healing que a Rebeca faz. Tem as terapias e tem a agenda e os cursos, como de comunicação acontece todo mês, por exemplo. Vai ter amanhã e domingo, né? Eu acho que ainda dá tempo de se inscrever, quem quiser. Vamos lá, uhum, vou responder as perguntas. vamos lá. Ah, Hum, aí a Vera falou que agradece você, o relacionamento entre o gato Shake e ela melhorou muito. Agora ele aceita os carinhos depois da. que bom, Vera, fico tão feliz. Vamos lá, vamos passar. Ricardo, quando o animal vem com um comportamento parecido com o do cão que já morreu, quer dizer que ele voltou ou que ele está influenciando o outro? Pode acontecer as duas coisas. Teve um atendimento que eu já estava conversando antes da live, né, Branca, que a pessoa queria saber se aquele gato era o gato que tinha morrido, né, tinha feito a passagem. E aí, quando eu perguntei, o explorador falou assim, não vou falar. Aí eu falei, como? Não vai falar? Como assim? Aí ele, não vou falar, porque ela está sofrendo tanto com isso e querendo tanto que ela está esquecendo de ver a vida dela e esquecendo de me curtir. Fala para ela que isso não é importante. E eu falei, eu podia perguntar para a fonte criadora se era ou não era, mas a mensagem era clara. Eu falei, não é, e ele falou isso, isso, isso. E aí a pessoa chora, porque é verdade, né? É, e aí, e alguns outros eram, outras situações parecidas de repetição de comportamento, e outros não eram. E o que ele me falou eu percebo que a pessoa gosta disso, porque essa Uhum, informação fica no seu campo energético. Então, como é um ser que está menos conectado com o ego, ele acessa melhor os sentidos intuitivos dele, né? E ele vê no campo energético daquele humano e fala, tem alguma coisa que parece que ela gosta. Aí ele faz, porque ela gosta do que o outro fazia antes, aí ele faz, ela fica feliz e ele começa a fazer porque ela fica feliz. Se o cachorro faz algo para você ficar feliz, a chance dele repetir é muito grande, porque ele quer te proteger. é, Então pode exato. ser, ou ele pode só repetir um padrão que ele acessou no seu campo porque você gosta, né? Então pode. Uhum.
pode ser sim, os dois, sim. Acontece bastante quando a gente faz a comunicação. Aí alguém perguntou, no caso do Leon Cecil, que ele escolheu ser caçado e agonizar na sua ele escolheu ser caçado e agonizar na sua passagem, aí, né, Beck, teria que fazer uma sessão, um atendimento com esse ser que já desencarnou e dá para comunicar porque o superior existe, para entender o que aconteceu, por que ele escolheu. Às vezes é uma escolha e às vezes não é exatamente uma escolha, é uma possibilidade, né, Becca? Exato, exatamente. Talvez ele soubesse antes de encarnar que aquilo era possível acontecer. Talvez dentro do Tata Healing, eu sei que pode parecer difícil para muitas pessoas compreenderem essa visão de que um animal, uma pessoa, seja qual for a consciência, ter escolhido passar por algo tão traumático. Pode falar da escravidão, pode falar de um animal ser morto, como o Leão Cecil foi morto, abusos, enfim, né? É um absurdo a gente parar para pensar como que alguém em sã consciência escolheria isso. Mas cabe à consciência do que ele quer aprender com aquilo. Às vezes ele escolheu estar naquele papel para facilitar o processo de um outro espírito, de uma outra alma, para o coletivo, às vezes para mudar a nossa consciência coletiva do planeta, de como a gente enxerga a caça legalizada, né? Ou ilegal, porque também ainda tem, né, muito da caça ilegal. Então talvez vamos supor que talvez ele possa ter escolhido para dar esse choque para a gente. Falar, olha para isso aqui, não está mais legal. Já não é mais ok aceitar isso. Então, as pessoas começam a acessar que já não é mais bacana aquilo. Talvez, como igual muitas pessoas estão se tornando vegetarianas e veganas, né? Não estão conseguindo, o corpo não está aceitando mais, talvez, alimentos animal. Então, tudo isso faz parte de um processo coletivo também de expansão, né? Então, possivelmente, pode ser que ele tenha escolhido como não, mas só a comunicação para a gente ter certeza por que ele pode ter escolhido ou não estava dentro dessas possibilidades, né? Linhas de tempo, né? Talvez uma outra linha do tempo ele não tenha acontecido isso com ele. Né? Mas aí já entra a física quântica para explicar tudo isso. Já entra várias vidas ao mesmo tempo. Aí, É, live. outra live. A Gabi perguntou como acontece essa comunicação com os animais não humanos. É uma técnica, né? Então, precisa fazer um curso. Tem gente que faz isso de uma forma natural, mas a questão é que o curso, qualquer um pode aprender a fazer, Gabi. Então, um curso, como a gente falou, né? A Débora, quanto tempo depois de desencarne um gatinho pode reencarnar? Putz, eu acho que, Beca, depende daquele ser, né? Tem ser que já está pronto, tem ser que está pronto, mas quer esperar. É, não tem uma regra para isso, né? Não tem. Tem a questão da diferença do tempo também. A gente percebe aqui o tempo como linear, né? Se você Ah, for ter um emaranhamento quântico, passado, presente e futuro, ele acontece ao mesmo tempo. Então, esse linear é para a gente compreender melhor, decodificar melhor o que é o tempo. Mas, por exemplo, quando nós desencarnamos, seja nós, pessoas humanas ou pessoas animal, não humano, o tempo de uma colônia espiritual, provavelmente para onde eles vão, quando a gente vai, quando a gente desencarna, é muito diferente do tempo daqui, né? Então, lá pode ter se passado 10 anos, aqui pode ter passado 2. Então, para ele já está bom para voltar. Talvez não, talvez ele nem queira voltar mais para esse planeta, né? Então, é muito relativo, depende mesmo do qual é a intenção, né? Dos planos daquela consciência de voltar ou não. Mas pode ser breve, pode ser sim. Tem casos que em um ano o animal escolhe voltar. sim. Tem muita pergunta, não vai dar tempo. Tem alguém que Então, perguntou sobre como que a gente lida com preconceitos dos profissionais da veterinária. Eu não me preocupo com isso. É Spirit Pet Reiki, eu não me preocupo, eu não me conecto com isso, e aí eu não tenho praticamente esse tipo de situação comigo. Pelo contrário, eu tenho muito apoio de veterinários, eu tenho sempre veterinários estudantes fazendo meus cursos, né? E apoios de, assim, convidado para dar uma palestra semana acadêmica veterinária, ou, por exemplo, como ano que vem, eu ia falar sobre Theta Healing animal, e Theta Healing animal está incluído a comunicação para veterinários, é uma associação importante, então eu não me preocupo e eu acabo não atraindo. E se eu sofrer uma crítica, eu vou procurar lidar da melhor forma, né? sim. Teve, eu já conversei até com o CRMV de Porto Alegre sobre comunicação animal, com 2 pessoas lá, e foi ok, foi tranquilo, né? Vamos ver o que dá tempo de falar ainda. A Débora perguntou, o fato deles se sentirem amados faz com que voltem à família? Perguntou isso, Beca. Se volta para a mesma família, é bem Eles se sentirem relativo. amados. Eu acho que eu falei um pouquinho que eles podem sim escolher voltar para a mesma família. Teve comunicações que nem eu falei, eles já mostram a imagem mais ou menos de como eles estão pretendendo voltar, como que vai ser a forma física.
Às vezes eles falam, olha, eu não vou voltar, vai demorar um pouco, eles têm que viver um processo deles, eu vou viver um outro processo em outro lugar e futuramente eu volto. Mas algumas vezes eles dão tempo, mais ou menos, que isso vai levar para ele voltar a encarnar aqui na mesma família, e às vezes não, fica no subentendido, né? Pode ser que eu volte em breve, pode ser que não, né? Como no atendimento que eu fiz hoje, que a cachorrinha estava com um problema físico, né? Ficou hospitalizada e tudo mais. Eu estava querendo entender se ela estava manifestando isso para uma possível passagem. Ela falou que sim, vai em breve, mas não sabe dizer exatamente quando, né? Então, depende da escolha dela. Pode ser que hoje ela pense que vai ser daqui a um ano, amanhã ela escolhe, ah, não, vou ficar mais um ano. Então, a gente tem esse livre-arbítrio de escolher também. Dentro do Teta Healing, a gente fala das portas da morte, né? São várias portas que podem se abrir no decorrer da nossa vida. A gente pode escolher passar por essa porta ou não, como ficar, como são pessoas que têm experiências, né? Como é que é o nome? De quase morte, né? Experiências de quase morte. Então ela escolheu, optou por voltar. Ela poderia ter feito a passagem, mas escolheu voltar. Mas aí eu fugi um pouquinho do tema. Vamos E, voltar. e alguém perguntou se quando ele volta, se ele volta com a mesma personalidade ou não, ou ele pode voltar com outra personalidade. Eu acho que tem certas características que podem ser a mesma, como não. Se a gente for parar até nós, como, por exemplo, eu lembro de vidas que eu tive no Egito, através de regressões. E eu era muito fascinada pelo Egito até os 13 anos, depois isso mudou. Então eu acho que o animal pode sim entrar em contato com certas características que ele poderia ter tido em outras encarnações, como não. Acho que depende do que ele vai querer estar acessando naquele momento, né? Depende do que vai estar disponível ali para ele também no ambiente que ele vai estar com essas outras pessoas, né? Com esses outras pessoas da família. Então, acho que pode sim ter características similares, que você vai falar, nossa, aquele outro cachorro tinha essa exata característica. Até o Chico Xavier fala um pouco disso, né? Ele reconheceu que uma das cachorrinhas dele voltou com os mesmos aspectos, né? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que se desenvolva com o tempo também, né? E você começa a perceber que são comportamentos similares. O Sim. que você acha? Às vezes pode ser uma escolha de que ele quer, ou às vezes são só impulsos, né? De algo que eu aprendi, eu levo, meio inconsciente, mas, novamente, não dá para levar como uma regra, tem que se comunicar com aquele ser e constatar com aquele ser, né? Não dá para ser Exato. generalizar. Na comunicação a gente vai trabalhar o indivíduo, né? Uhum. E muitos reikianos, muitas pessoas perguntando se a gente dá curso de reiki, damos curso de reiki também, a gente fala do conteúdo de animais né, não humanos nos cursos, além dos humanos. Muitos clientes seus falando, nossa, gratidão, atendimento da Rebeca, a casa está diferente, agora é de Gratidão. arroz, várias pessoas falando. É, algumas pessoas falando sobre a live da eutanásia, algumas pessoas que outras pessoas com medo de saber, de ver, e algumas pessoas falando que vai ficar gravado. Se tudo der certo, quando a gente encerrar, vai aparecer a opção de gravar e aí eu coloco. Senão, eu dou um jeito de salvar pela internet e aí a gente disponibiliza no IGTV e depois a gente vai disponibilizar no YouTube, né? Então, divide, tá? A gente tá um em cima do outro, fica um do lado do outro e vai pro YouTube. Provavelmente na terça-feira que vem vai pro YouTube, tá? Mas eu acho que sim. Beca, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente está um pouquinho capaz de cortar, né? Eu só quero agradecer todo mundo que entra em contato com a gente, né, da equipe do Reiki Veterinário, para estar facilitando essa comunicação. É gratificante demais para a gente poder fazer parte disso. Para mim é sempre um enorme prazer, porque, conforme eu falei, eu aprendo muito com essas comunicações. Depois de ouvir os relatos, né, das mudanças que aconteceram, gente, isso enche o nosso coração de alegria, né? Então, eu sou muito grata pela confiança de vocês no nosso trabalho, né? Grata demais mesmo. Ah, que bom, eu fiquei muito feliz da gente fazer isso finalmente. A gente já se conhece faz tempo Finalmente, Gui. e finalmente a gente fez essa live, né? É o momento A certo. gente vai marcar outras agora para tirar várias dúvidas, né? Vocês podem, talvez, deixar, a gente pode talvez abrir uma enquete, né, de temas que o pessoal gostaria de ouvir da gente falar, né? Eu acabei de abrir uma de reiki, as dúvidas para as pessoas, né? A gente pode fazer para a semana que vem a mesma sobre comunicação e espiritualidade animal, né? Os animais não humanos. A gente monta uma próxima live. Mas Vamos, a gente pode falar sobre morte, né? Esse conceito equivocado de morte.
As pessoas têm muita curiosidade. O que o animal não humano fala sobre a morte dele quando ele era cachorro ou gato, né? A Bruna Lisboa acabou de entrar aqui, a Bru. Lembra da Bru? Da Pomba? Bru, que bom te ver aqui. Muito bom. Eu acho que é isso. Conseguimos responder o máximo possível. Vai acabar a qualquer momento. Vai. Achei que já até ia ter Na acabado. próxima a gente fala dos seus gatos lindos. Sim. E não deu tempo de falar vários relatos, né? Mesmo da Bruna, da Pomba. Nossa, tinham vários relatos de atendimentos que não deu tempo da gente comentar, senão não ia dar para responder nada. E eu acho que é isso, né, Beca? Acho que é, Rio. A gente vai se organizando melhor, mas a gente vai ver se a gente abre essa enquete para ver quais são os temas, né, que vocês têm curiosidade de saber, né, mais a respeito. Sim, e a gente fica muito feliz que vocês participaram, conversaram com a gente aqui, assistiram, tiveram essas dúvidas, concordando ou não concordando, tudo bem, a gente está conversando. E eu recomendo muito, assim, que todo mundo aprenda a se comunicar, porque é maravilhoso você se comunicar de uma forma consciente com o seu companheiro não humano em casa, entender quem é ele por trás desse cachorro, né? Você cria uma relação nova, muito, muito diferente, muito diferente, respeitando as vontades dele também. Você faz uma relação mais horizontal, né? Ou também você pode se comunicar com o pássaro que você viu, pousou na árvore na frente da sua casa. Você pode. Eu me comuniquei com uma águia preta aqui no Peru, que ela apareceu na minha frente, assim, num santuário super alto nas montanhas, e eu me comuniquei. Então, você pode se comunicar com qualquer. A Beca tem vários relatos de comunicação com animais não humanos que não foi de atendimento, né? De parto, de caça, vários, assim. Dá pra fazer uma live só de relatos também. Dá sim. Nossa, tem bastante. Então, eu acho que é interessante que todo mundo possa fazer isso, né? E os veterinários, já tem veterinários fazendo back. Imagina, a Tem pessoa leva para muito o veterinário e fala veterinário. assim, deixa eu ver o que está acontecendo. Como você vai ver? Vou falar com ele. Natural, assim, né? Tem facilitado. A maioria dos tutores que entram em contato, eles vêm e falam, não, foi o meu veterinário que falou sobre o trabalho do doutor Ricardo. Eu falei, olha, gente, que legal isso. Os veterinários indicando, né? Fizeram cursos de florais com você para ter essas outras possibilidades de atendimento, né? De forma de medicina. E de facilitação de cura, né? Além de entender, mas também trabalhar outras formas de cura, sem ser só, talvez, o medicamento, né, convencional. Então, é legal que os veterinários estão tendo esse olhar também. Eu conheci o Tata Healing na clínica do meu ginecologista. Ele é Tata Healer. Então, assim, você vê que mais e mais profissionais da área de saúde estão expandindo para esse lado também. Bonita união, né? Você tem tantas possibilidades, por que só ficar em uma, né? Integrar tudo, né? Integrar tudo. E aí vem muita gente, então, falando de novo, depois que gostaria de passar em atendimento. Então, quem quiser atendimento com a Rebeca, lembrando, manda um inbox aqui ou um e-mail no contato@veterinário.com.br e aí a Beatriz, ela vai falar sobre os atendimentos com a Rebeca e vocês marcam, que é incrível. É demais. Gente, vai ser um prazer, como sempre. Muito bem, então, Beca, foi um mega prazer, como sempre, a gente conversar e a gente ter feito essa live. Igualmente. Então, E marca mais. sim, e um beijo para todo mundo, então, um abraço para todo mundo. E vamos voltar e vamos ver o próximo tema a gente faz de novo. E a gente avisa todo mundo aqui no Instagram, Beca. Sim, sim, sim. Vamos sim. Então, um beijo para vocês, um beijão, Beca. Beijo, pessoal. Obrigada por participarem. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, Rick. Boa noite, Beca. Tchau, tchau. Tchau.